Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física. E hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre sedentarismo e atividade física. Aí eu quero convidar vocês para a gente iniciar uma campanha, mas eu já explico como que vai ser, tá? Então a gente vai entender primeiro o que é sedentarismo, suas causas e as consequências. E vai buscar ações aí para evitar ou deixar essas práticas sedentárias. Sedentarismo, você já ouviu isso? Você sabe o que é? Isso tem sido muito falado, muito comentado nos veículos de imprensa, ou mesmo na internet. Mas você sabe realmente o que é o sedentarismo? Olha só, sedentarismo é a diminuição, a falta ou a ausência da prática de exercícios físicos. Diminuição, falta ou ausência de exercícios físicos, de movimento, tá bom? Corresponde a um estilo de vida no qual o indivíduo realiza pouca ou nenhuma atividade motora, que gere gasto calórico relevante. Pouca ou nenhuma atividade motora. Sedentário, por sua vez, corresponde àquele que vive quase todo o tempo sentado. E aí, você já começou a pensar aí no seu estilo de vida, ou no estilo de vida das pessoas aí da sua família, Será que o sedentarismo está presente aí na sua casa? Já tem como você identificar algum sedentário na sua casa? Então, se você conhece algum indivíduo que passa o dia todo sentado, sem praticamente nenhuma atividade física nas suas tarefas do dia a dia, esse indivíduo aí, ele tem um estilo de vida sedentário, tá? Para refletir um pouquinho, vamos pensar juntos aqui, ó. Considerando o padrão de vida moderno que nós temos hoje, cheio de controle remoto, de outros recursos digitais disponíveis em poucos cliques, podemos afirmar que o ser humano, então, evoluiu para um estilo sedentário. Interessante isso, Será que é isso que está acontecendo? Será que essa tecnologia que foi desenvolvida pelos próprios humanos tem feito com que ele evolua, que ele passe a adotar um estilo de vida totalmente sedentário? Olha essa imagem que eu trouxe, Essa é uma imagem muito conhecida nos livros aí de história, ou de geografia também, acho que mais de história, que mostra a evolução da humanidade ou do ser humano, ou do homem, desde dos primatas até chegando ao Homo sapiens, que é o homem mais evoluído, mas que agora recebeu aqui uma nova evolução, o Homo sedentarius. Será que nós estamos realmente evoluindo para isso? Se realmente isso está acontecendo, isso vai ser muito ruim. O sedentário não é algo bom para o nosso corpo, O sedentarismo não é algo bom para o nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa de movimento, tá? O sedentarismo, então, caracteriza todo um comportamento diário, uma rotina baseada na falta de atividades que aumentem o gasto energético em relação ao repouso. A gente não pode passar o dia todo em repouso, a gente tem que aumentar o nosso movimento, aumentar o nosso gasto energético, ativar o nosso corpo, ativar os sistemas do nosso corpo. O nosso corpo precisa desse movimento. Primeiro exercício, então, gente, para vocês pensarem um pouquinho. Com todas as articulações, extensões, músculos e órgãos que possui, nosso corpo humano foi projetado para ficar sentado ou para se movimentar. E eu quero que, além de você dizer se o nosso projeto humano, ele foi idealizado para um indivíduo ficar só sentado ou se foi idealizado para um indivíduo se movimentar, e quero que você dê uma justificada na sua resposta, ok? Um tempinho para você fazer isso e a gente já volta.
E aí, pessoal, você conseguiu chegar a uma conclusão, refletiu um pouquinho, pensou, qual foi a sua opinião, a sua conclusão, né? Você acha que o nosso corpo foi projetado para ficar sentado ou para se movimentar? Então, o nosso corpo foi projetado para movimentar-se, pois ao praticar exercícios, nosso corpo melhora seu funcionamento, torna-se mais saudável, mais ágil, mais flexível e mais resistente, além de melhorarmos também nossa condição psicológica, tá? Então, nós fomos feitos, idealizados, esse projeto humano, corpo humano, ele precisa de movimento. Assim como nós precisamos de alimento, de água, nós precisamos também de movimento, de exercício, tá? Não podemos com um estilo de vida sedentário, só deitado no sofá ou sentado na poltrona, certo? Ou numa cadeira. Nós temos que encontrar uma maneira de incorporar algum movimento físico nesse nosso estilo de vida. Você é sedentário? Olha só, esse é um infográfico feito pelo Ministério do Esporte aqui do Brasil, que apresenta algumas características da população brasileira, tá? Mostra o número aqui de sedentários e praticantes, o número geral. Então, os praticantes de atividade física, ele divide em dois grupos. O praticante de atividade física e o praticante de esporte. O que é essa separação, né? O praticante de esporte é aquele que tem a prática esportiva incorporada ao seu dia a dia, de algum esporte. O praticante de atividade física é aquele sujeito que necessariamente não pratica um esporte, mas tem a atividade física incorporada ao seu dia a dia, como uma caminhada, uma corrida, né? A academia entra como prática de atividade física, tá? Então ele só separou o esporte da atividade física não esportiva. E também nós temos o grupo dos sedentários. Então, olha que interessante. Praticante de esportes, 25,6% da população. Praticante de atividade física, 28,5% da população. Sedentários, 45,9% da população brasileira, ela é considerada sedentária, ou seja, que não tem nenhuma atividade física incorporada ao seu dia a dia. Então, quase metade da nossa população é considerada sedentária. E daí ele fez uma análise também, apresenta aqui uma análise também, uma divisão entre homens e mulheres, né? Uma separação por gênero. Então, entre os homens, 41,2% é sedentário. Já entre as mulheres, 50,4% é sedentário. Então, vocês vejam, pessoal, como o sedentarismo realmente é o mal do século XXI, tá? Esse sedentarismo tão grande entre a população está muito interligado à evolução tecnológica, tá? Quando nós não tínhamos tanta tecnologia para nos auxiliar, nós tínhamos que fazer as atividades muito mais de forma braçal, né? Com a tecnologia, a gente diminuiu essa atividade física braçal, por exemplo, no próprio trabalho ou no dia a dia. Então, por isso é importante nós incorporarmos exercícios físicos, atividades físicas no nosso dia a dia, ok? Segundo a OMS, é a Organização Mundial da Saúde, né? A OMS tem estado muito preocupada com a questão do sedentarismo, não só no Brasil, mas no mundo todo. 1 em cada 4 adultos, agora a gente falando da escala mundial, 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente no seu dia ou na sua semana. O sedentarismo aumenta a incidência de doenças cardíacas, de hipertensão, de diabetes, de câncer. O sedentarismo aumenta as chances de desenvolver depressão e ansiedade, né? As pessoas sedentárias acabam ficando mais deprimidas e mais ansiosas. A falta de atividade física adormece os músculos, que se acomodam em posições inadequadas, causando o quê? Dores, tá? Você acaba tendo dor do nada. Ah, mas eu nem fiz atividade física, estou com dor.
Por quê? Porque o teu músculo está muito parado e ele está acomodado numa posição errada. E isso acaba criando algumas dores, tá? O sedentarismo nos deixa ainda mais cansados, ficando lentos e desanimados. A gente pensa, mas se o cara está descansado, né, passou o dia deitado, como que ele fica mais lento, como que ele está mais cansado para a atividade física? Porque exatamente os músculos estão destreinados, tá? Um músculo destreinado, ele está sempre cansado, não é que ele, né, está descansado e pronto para a atividade física. Não, ele acaba ficando sempre cansado. O músculo precisa da atividade física para ele descansar e se recuperar. Agora, se a gente não dá atividade física nenhuma para ele, ele acaba ficando sempre cansado, tá? Ainda o sedentarismo piora a memória e a performance em testes cognitivos. Veja, você quer melhorar as suas notas na escola? Faça atividade física. Por quê? A atividade física vai ativar funções no seu corpo que vão te ajudar a aprender melhor e melhorar a sua performance na escola, nas suas provas, tá vendo? O oposto do sedentarismo é o quê? É o movimento. Né? Se a gente está falando que o sedentário é o sujeito que só fica parado, sentado, né? O oposto disso é a pessoa que se movimenta. Para adultos, a OMS recomenda 150 minutos semanais de atividade física aeróbica moderada. Já para crianças e adolescentes, são recomendados 300 minutos. Tá? Então, adultos, 150 minutos na semana, isso é dividido ao longo da semana. Adolescentes, 300 minutos divididos na semana também, ao longo da semana, tá bom? Toda forma de atividade física é benéfica, pessoal. Então, vale caminhada, corrida, natação, esportes, academia, tudo é bem-vindo para a gente deixar de lado o sedentarismo, tá bom? E agora sim, eu quero convidar vocês para participar dessa campanha aqui que nós vamos começar. Eu e vocês, né? Eu aqui onde eu estou e vocês aí na casa de vocês, vamos começar uma campanha com o título Diga Não ao Sedentarismo. Práticas saudáveis para abandonar hábitos sedentários. Então a gente vai mudar hábitos sedentários por práticas mais saudáveis. E o primeiro, vá caminhando. Incorpore caminhadas à sua rotina diária. Isso irá ajudar a aumentar o seu gasto calórico. Vá caminhando ao mercado, à padaria ou outro comércio da sua região. Passeie com o seu cachorro. Faça caminhadas em família, convide aí a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, a tia, né? Ou pegue o seu cachorro e vá fazer uma caminhada. Isso já vai dar uma grande diferença no seu ritmo de exercício físico, tá bom? Outra, alongue-se. Exercícios de alongamento são ótimos para melhorar a nossa flexibilidade, tornando nossa rotina diária mais fácil de ser executada. Os nossos músculos alongados, eles ficam mais aquecidos e eles conseguem passar melhor o dia, né? Aquele cansaço que nós falamos começa a sumir só com o exercício de alongamento. Outra dica, reduza o seu tempo sentado. A gente viu que uma das características do sedentarismo é passar o dia todo sentado. Então vamos reduzir isso? Olha só, procure alternar períodos no dia sentado com períodos com atividade. Reduza o tempo de uso de eletrônicos, como computadores, videogames, tablets e celulares. Nós sabemos que o uso desses equipamentos eletrônicos faz com que a gente fique mais tempo sentado. Então, vamos tentar reduzir esse uso ou intercalar períodos de uso de equipamentos onde que você fica mais tempo sentado com períodos de movimentação, de exercício. E uma última dica, cuide de sua alimentação. Prefira alimentos naturais e mais saudáveis, como frutas e hortaliças. Procure evitar os alimentos industrializados e ultraprocessados. Em vez de comer aquele salgadinho industrializado e altamente processado, você pode trocar esse salgadinho por uma fruta
que é muito mais saudável e o teu corpo vai aproveitar muito melhor. Ok, pessoal? Segundo exercício, então, já voltamos, depois do exercício a gente volta a falar da nossa campanha, tá bom? Segundo as orientações da OMS, quanto de atividade física semanal devemos realizar e que tipo de atividade? Responda aí, daqui uns minutos a gente volta. E então, pessoal, você lembrou aí, nós passamos isso durante os slides anteriores, hein? Então, segundo as orientações da OMS, quanto de atividade física semanal devemos realizar e que tipo de atividade? Então, vamos ver? Adultos, 150 minutos, crianças e adolescentes, 300 minutos de atividade aeróbica moderada. Toda forma de atividade física é benéfica. O que a OMS está querendo dizer com isso? Que você deve, por exemplo, um indivíduo adulto, vai pegar 150 minutos e dividir ao longo da sua semana. No final da semana, ele deve ter feito 150 minutos. Por exemplo, se eu vou fazer 3 vezes na semana, então eu vou fazer 3 vezes de 50 minutos. Então, se eu vou caminhar, eu vou fazer 3 caminhadas de 50 minutos. Certo? Se eu vou fazer 4 vezes ou 5 vezes na semana, eu posso diminuir o tempo de atividade, tá? Porque no total, no final de semana, eu tenho que chegar nesse total. Já adolescentes precisam de mais atividade, na verdade o dobro, né? 300 minutos ao longo da semana. Então, você faz adaptações. Se você consegue fazer atividade todo dia, você pode fazer um tempo menor. Agora, se você tem que concentrar em poucas vezes, daí você tem que fazer um tempo um pouco maior. O que eu aconselho você a não fazer é querer fazer um dia 150 minutos, tá? Isso não é aconselhável.
O melhor é que você distribua ao longo da semana. O ideal seria que você fizesse atividade física todo dia, tá? Se não tem essa possibilidade, você pode dividir um pouco mais, né? Usar mais tempo, mas aí entre 3 ou 4 vezes por semana seria o ideal também, ok? Então já vá pensando aí como que você vai incorporar, tentar fechar esse tempo de atividade física no seu dia a dia, vai tentando encontrar aí as alternativas para você para a atividade física, ok? Revisando então, pessoal, olha só, eu trouxe aqui, né, aquele infográfico da nossa campanha, vamos lembrar os pontos que nós colocamos lá? O título é Diga Não ao Sedentarismo, práticas saudáveis para abandonar hábitos sedentários. Então, quais foram as práticas que nós trouxemos? Vá caminhando, alongue-se, reduza seu tempo sentado e cuide da sua alimentação. Então, 4 práticas para vocês aí tentarem incorporar ao seu dia a dia e dizer não ao sedentarismo. E vou pedir mais uma coisa, convide alguém para fazer isso com você. Você vai perceber que se você tiver mais pessoas, né, dentro dessa nossa campanha, isso vai facilitar. Todo mundo junto, trabalhando junto na sua casa ou na sua família, dizendo não ao sedentarismo, vai te ajudar nesse processo, tá bom? Revisando então, nós vimos que o sedentarismo é a diminuição, a falta ou a ausência da prática de exercícios físicos. Chamei bastante atenção que o sedentarismo aumenta a incidência de doenças cardíacas, de hipertensão, de diabetes e de câncer nos indivíduos, e o oposto do sedentarismo é o movimento, tá? E daí eu trouxe essa proposta para você da nossa campanha Diga Não ao Sedentarismo, tá bom? Espero que você incorpore essas práticas no seu dia a dia, passe a praticar alguma atividade física, sozinho, ou com o seu cachorro, ou com alguém da sua família, e realmente, junto comigo, nós possamos dizer não ao sedentarismo. Ok, pessoal? Até breve. Tchau para vocês.